Então, estamos começando, né, mais um momento aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus, né? Nesse domingo, separamos esses instantes para estarmos juntos, né, ainda que através da tecnologia, mas separando esse momento, né, para nós nos aproximarmos da presença de Deus, para nós buscarmos ouvir a sua palavra e como nós precisamos, né, cada vez mais nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. E esse instante, né, que nós temos tido todos os domingos, nós oramos, né, ansiamos, né, pelo dia em que todos nós vamos poder voltar, né, aos nossos cultos, né, com segurança. Enquanto isso, né, nós continuamos orando uns pelos outros, né, suplicando para que Deus esteja fortalecendo cada lar, cada família, né, dando sabedoria, né, nesses momentos tão difíceis, o quanto nós precisamos da graça de Deus, né? E o quanto nós também precisamos nos fortalecer, né? Realmente, cada dia que passa é um dia a mais, não é, que nós sentimos e às vezes nós temos que lutar, né, contra todos aqueles sentimentos que não procedem de Deus, né, mas realmente é uma travessia, não é, longa, e quanto nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje à noite, né, a gente gostaria de trazer uma mensagem mais de edificação, de fortalecimento, realmente. O livro dos Salmos fala muito aos nossos corações. Até gostaria de incentivar, né, a cada um, né, que tem estado esse tempo em casa, né, para ler, meditar nos Salmos. E hoje eu gostaria de meditar, né, com vocês no Salmo de número 146, Salmo 146. Mas antes de nós lermos o Salmo, nós vamos ainda ter um momento de oração e vamos pedir que Deus esteja nos preparando para receber a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nela nós encontramos força, nós encontramos sabedoria, nós encontramos direção. Ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos assistir, que de fato, ó Deus, nós possamos experimentar, Senhor, a tua poderosa presença, Senhor, em nossas vidas, nos fortalecendo, ó Deus, nos animando, cada vez mais, Senhor, lembrando das promessas da tua palavra. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Eu coloco cada família, Senhor, em Tuas mãos. Lembro de orar especialmente por nossa irmã Luísa, que se encontra enferma, que o Senhor a esteja guardando, o Senhor protegendo, restaurando, Senhor, para a Tua glória. Nós te pedimos, ó Pai, a todos aqueles, Senhor, que estão passando por momentos de aflição, de enfermidade, de provações, que o Senhor venha conceder a Tua graça, Senhor, a Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus. E, ó Pai, durante esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, que sejam tempos significativos, que o Senhor se agrade em nos dirigir, nos abençoar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós gostaríamos de ler, né, o Salmo de número 146, Salmo de número 146, que está assim escrito: Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem dos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia.
Meus irmãos, que passagem especial, né? E eu diria para nós, no momento em que nós estamos vendo, como essa passagem fala ao nosso coração. E eu gostaria, meus irmãos, então, da gente meditar, né, versículo por versículo, e buscar lições preciosas que nós temos aqui neste cântico, né, que o salmista entoou ao Senhor. É algo importante nós lembrarmos que os salmos eram cânticos, não é? Eram cânticos que os israelitas cantavam nos seus lares, e também cânticos que eles ofereciam a Deus quando iam para Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios. Os salmos, eles são maneiras de abrir o coração diante de Deus, de expressar a gratidão, o louvor, ao mesmo tempo também abrir o coração para as dificuldades e as tribulações. Os salmos são poesias, né? Então é uma pena, né, que quando nós trazemos para a nossa língua muito da beleza da poesia que existe nos salmos, acaba se perdendo. Às vezes a gente não tem toda a percepção da beleza da poesia que nós encontramos nesses cânticos, né? Isso me faz lembrar que a minha mãe, né, de saudosa memória, já está na presença do Senhor. Ela é filha de japoneses, né? Meu pai era japonês, imigrante, e às vezes ela citava poesias japonesas, não é? E eu perguntava: mãe, o que significa isso? E ela dizia: eu não posso traduzir, porque o fato é que toda a beleza estava na língua japonesa. E os salmos, da mesma forma, né, o ideal seria que nós pudéssemos entoar em hebraico, né? E o hebraico daquela época dos salmistas. Como nós não temos isso, o máximo que nós temos é uma tradução, não é? E essa tradução, de forma geral, é uma tradução muito perto daquilo que foi escrito, mas é muito importante, quando nós lemos um salmo, nos colocarmos do lado do salmista, não é? E pensarmos que ali está um adorador, ali está alguém que ama o Senhor de todo o coração e que está colocando no papel versos de adoração, de louvor ao Senhor. O que nos chama a atenção nos Salmos é essa experiência de estar na presença de Deus, consciente de que é Deus que está recebendo. E aqui está algo tão importante para nós, porque às vezes nós cantamos, não é, mas para as pessoas ouvirem, não é? Mas o mais importante é que nós possamos cantar para Deus, não é? Porque é a Ele que nós oferecemos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria. E interessante que nos tempos bíblicos, os salmos, eles eram muitas vezes cantados pelos sacerdotes dentro do templo. Em outras palavras, nem mesmo as pessoas de fora ouviam. Era basicamente algo oferecido ao Senhor. Que você também possa oferecer os seus cânticos ao Senhor, que você possa expressar, não é, para Ele o seu louvor, a sua alegria, a sua gratidão, também as suas lutas, seus desafios e tribulações, não é? E às vezes tem até essa expressão popular que diz, né, quem canta os males espanta, né? Mas o que nós podemos dizer é que se nós entoamos ao Senhor, né, a poesia do nosso coração, na verdade nós nos fortalecemos, né, porque reconhecemos que Deus está nos ouvindo. E mais importante do que outras pessoas, é importante saber que Deus está nos ouvindo, porque cada salmo é uma oração. Os muitos irmãos aí que estão entrando, né? Que alegria, né, que os irmãos estão aí acompanhando nesse momento, e realmente nós gostaríamos de estar juntos e poder dar um abraço, né, em cada um. Esse é um momento que ainda não é possível, né? Mas vamos seguir juntos meditando na palavra de Deus. Primeira questão, mais importante, o Salmo começa dizendo aleluia, não é? E a gente às vezes ouve, muitas vezes as pessoas dizem aleluia, aleluia, mas aleluia é uma expressão muito importante, porque louvado seja o Senhor. É uma atitude de louvor, de engrandecimento a Deus, não é? E, na verdade, essa expressão Yah no final, aleluia, Yah é o nome sagrado de Deus, não é? Então, louvar ao Senhor, essa é a tradução. Ou nós louvamos o Senhor, ou ainda, Senhor, eu te louvo. Não é? Então, e louvar a Deus é muito mais do que simplesmente cantar algumas músicas. Louvar a Deus é um reconhecimento de quem Deus é. Não é? E louvor, boa noite a todos, meus irmãos, e louvor é exatamente isso. Né? Tantos irmãos chegando, Deus abençoe a todos. Louvor é uma forma de você falar bem de Deus, você expressar aquilo que está no seu coração, você está diante da presença de Deus, não é? E você está louvando o Senhor. Elza, boa noite, meu irmão. Então, nós louvamos a Deus,
Hoje em dia a gente vê muitas vezes pessoas, aleluia, aleluia, mas o que é que nós queremos dizer com isso? Porque, na verdade, o que nós estamos dizendo é que nós estamos conscientes que Deus é digno de louvor, que Deus se agrada quando nós abrimos a nossa boca e nós erguemos as nossas vozes a Ele e nós dizemos, Senhor, Tu és digno de louvor e adoração. Às vezes a gente até ouve pessoas dizendo assim, vamos louvar o hino tal, não é? Vamos lá louvar a música tal, não é? Eu entendo que, na verdade, o português é um pouquinho truncado, vamos cantar o hino, não é? Mas, na verdade, nós não louvamos o hino, nós louvamos a Deus, porque Deus é digno de louvor. Nós entregamos para Ele palavras de alegria, de admiração. Nós dizemos, Deus, Tu és grande, eu quero Te louvar. É por isso que o texto diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Você já fez esse convite para a sua alma? É interessante que muitas vezes os salmistas, eles fazem isso, eles conversam com a sua própria alma, né, como no Salmo 42, por exemplo, né, porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, né, e é tão importante que a gente possa pregar para o nosso próprio coração, que a gente possa trazer convites para o nosso próprio coração, que a gente possa dizer para a nossa alma, minha alma, louve ao Senhor. E, sabe, às vezes a gente pode estar triste, a gente pode estar abatido, a gente pode estar perplexo diante das coisas, e nós podemos dizer, minha alma, preste atenção, louve ao Senhor. E como nós precisamos dizer isso para nós mesmos? Existe até uma prática devocional no passado que se chama solilóquio, né, que significa basicamente falar com você mesmo. E é lógico, né, que você não faça isso diante de outras pessoas, elas vão achar que você está com algum problema, né? Mas falar para você mesmo é trazer as palavras de Deus ao seu coração e oferecer ao Senhor. Então, nós falamos conosco mesmo na presença de Deus, louva, ó minha alma, ao Senhor. Então, sabe como isso é importante? A palavra Senhor aqui, se vocês observarem, está tudo em letras maiúsculas. Esse é o nome sagrado de Deus. Nós não sabemos qual é a pronúncia certa, se é Jeová, se é Yahvé ou se é Javé. Na verdade, quando os judeus eles viam essas 4 letras do hebraico, eles simplesmente diziam Adonai, não é? Meu Senhor. Mas a palavra aqui é aquele nome que, por exemplo, Deus usou quando Moisés perguntou a quem é que eu vou dizer, né, quem me enviou, não é? E Deus disse, diga, eu sou, não é? Então, aqui está o grande eu sou, não é? Então, louvar o Senhor é reconhecimento de quem Ele é. Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Pai, e é Ele que nós louvamos. E aqui ele diz, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Né? Quando é que nós devemos louvar o Senhor? Aqui ele está dizendo, eu quero fazer disso o exercício da minha vida, porque sempre eu vou encontrar novas razões para louvar o Senhor. Sempre eu vou perceber nas pequenas coisas dessa vida o cuidado de Deus. Todas as vezes que eu estiver olhando para a criação, para a natureza, eu vou ver a grandeza do Senhor. Sempre que eu for testemunha de uma ação especial de Deus na vida de alguém, eu vou louvar o Senhor. E aqui ele está dizendo, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Gente, que decisão, que escolha desse salmista, né? Ele sabia que essa era um grande privilégio que ele tinha na sua vida, de poder louvar o Senhor. Não é? E é por isso que eu queria dizer, né, mesmo que você, às vezes, não sinta que está afinado, né, mas louve o Senhor, engrandeça o Senhor, expresse a sua gratidão, expresse a sua alegria ao Senhor, não deixe de louvar o Senhor. Não é? E o texto aqui diz, enquanto eu viver, durante toda a minha vida. E eu gostaria de dizer, gente, durante toda a vida, tantos momentos de grandes vitórias, de grandes bênçãos, momentos em que Deus nos abençoa, nos agracia de uma forma tão especial, quanto também nos momentos difíceis, nos momentos em que parece que a mão de Deus está escondida, ou parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, em todos os momentos que nós possamos louvar o Senhor. Não é? E louvar o Senhor em todo o tempo significa o reconhecimento de que nós sabemos quem Deus é, não é? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
Para mim, o grande exemplo, né, que nós encontramos em relação a esse louvar a Deus em todo o tempo é de Paulo e Silas, no livro de Atos dos Apóstolos, né, quando eles estavam presos, né? E agora você pode imaginar o que é isso. Eles estavam feridos, eles estavam com os pés presos no tronco e eles estavam louvando o Senhor, né? Louvando ao Senhor. Então, você pode imaginar o que é isso? E, bom, nesse caso específico, Deus veio e interveio com grande poder e eles foram libertos, não é? Mas eles estavam louvando o Senhor. Então, experimente louvar o Senhor. Teve um movimento há anos, muitos anos, no passado, né, de um livro chamado Louvor que Liberta, e eu acho que aquele livro, o autor estava equivocado, porque ele fazia do louvor praticamente uma barganha, sabe? Você vai louvar para receber e coisas assim. E o que nós podemos dizer é, nós não louvamos a Deus para receber. As pessoas louvam a Deus para Deus te dar a vitória. Não, nós não queremos louvar a Deus para Deus nos dar a vitória. Nós queremos louvar a Deus porque Ele é digno de louvor. Porque nós reconhecemos quem Ele é. E é exatamente por isso que nós constantemente estamos louvando o seu nome. E a partir disso, veja, o foco está em Deus, o foco está na grandeza de Deus. E em segundo lugar, ele diz aqui, onde é que está a sua confiança? Em quem você realmente confia? Não é? E nós temos aqui, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E aqui está, talvez, a grande tentação das nossas vidas, é de colocar a nossa confiança nas pessoas, nos homens. Existem pessoas que são bem intencionadas, existem pessoas que são mal intencionadas, existem pessoas de todo tipo, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que faz do braço mortal a sua esperança, porque na verdade, mesmo as pessoas mais bem intencionadas podem falhar, podem fracassar, porque são seres humanos. E é por isso que nós precisamos lembrar, né, de que a nossa confiança não pode estar nos homens. E quantas vezes nós vemos pessoas frustradas, né, porque colocaram demais a sua confiança em outras pessoas? Quantas vezes nós podemos até olhar para alguém com grande admiração e dizer assim, olha só que bênção, né? O fato é que o salmista diz, não confieis em príncipes. E aqui está também, gente, a questão dos governantes. Deus faz com que os governantes subam, os governantes caiam, mas nós não devemos colocar a nossa confiança nos governantes. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que está a nossa confiança. É Deus que tem o poder. Para Deus, as nações são como as gotas que caem de um balde. Ele é o Senhor de toda a história, não é? E Deus não confia em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Gente, homens podem fazer algumas coisas, ou muitas coisas por nós, mas nenhum deles pode nos salvar. E eu estou falando salvação tanto no sentido de coisas aqui nessa vida, quanto a salvação eterna, não é? Homens, são criaturas, são seres humanos, né? Por isso nós precisamos tomar o cuidado, né, para que o nosso coração não se incline demais para homens. Porque, sabe, quando esses homens falharem, nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar tristes, e nós vamos perguntar por que, não é? Eu deixei que meu coração se inclinasse tanto para homens, não é? Se a minha confiança está no Senhor. Porque o fato é que se a sua confiança está no homem, se o homem falha, você vem para baixo, mas se a sua confiança está no Senhor, na rocha que é o Senhor, homens podem falhar, podem fracassar e tudo mais, mas uma coisa nós sabemos, o nosso Deus está nos céus e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Já me decepcionei muitas vezes de muitas maneiras, com homens, mas com Deus não. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, a sua promessa é real e Ele tem estado comigo e tem estado conosco todos os dias. Nele nós podemos confiar. Porventura, para Deus existe alguma coisa demasiadamente difícil? Vale a pena confiar no Senhor. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Por quê? Porque são homens mortais. O texto diz, saem-lhes do espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Sabe, às vezes existem pessoas, né, que exercem uma grande liderança e um dia estão exercendo grande influência e no outro dia estão mortos. Eu estava vendo assim, quantas e quantas pessoas estamos agora sim, agora nós temos uma pessoa, agora, e o fato é que pessoas morrem, o espírito sai, e a partir daí, onde é que está a nossa confiança? É por isso que é tão importante, né, nós lembrarmos, né, que às vezes as pessoas têm grandes planos e grandes projetos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais, mas o fato é que quando sai o espírito, eles tornam o pó, nesse mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. Tudo desaba, tudo perde o seu sentido. E isso é próprio da natureza humana, isso é próprio da experiência humana.
É por isso que jamais nós devemos colocar nossos sentimentos, nossas emoções, nossas devoções nos homens. Nós devemos respeitar, nós devemos amar como pessoas que precisam da graça de Deus, mas jamais colocar a nossa confiança nos homens. É isso que o salmista está dizendo aqui. E aqui ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó para o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Esse é um homem bem-aventurado. Né? Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Não coloque a sua confiança nos homens, coloque a sua confiança no Deus de Jacó. E eu gosto do nome Deus de Jacó porque Jacó estava longe de ser um homem perfeito. Né? Se você for ler um pouquinho mais a história de Jacó, você vai perceber assim, ele era meio mentiroso, ele era meio dissimulado, ele não tinha muita ética, não é? Mas Deus trabalhou com ele, não é? E lutou com ele, marcou a ele, e ele depois se tornou Israel, né? O príncipe do Senhor. Mas o que a gente observa é que o Deus de Jacó é o nosso Deus. E isso nos faz pensar, não é, que Deus lida conosco não porque nós somos perfeitos, na verdade, exatamente o contrário. Nós somos pecadores e frágeis, e muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem o seu nome, mas ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da promessa, é o Deus que está comprometido em trabalhar em nossas vidas, não é? Então, se nós temos esta convicção, daí nós podemos dizer, sabe quem é o meu Deus? O meu Deus é o Deus de Jacó. E eu não estou falando do herói da fé Jacó, eu estou falando do Jacó com todas as suas falhas e defeitos, mas o importante, como alguém já disse na Bíblia, não é tentar encontrar os heróis da fé. Não é? Não é um certo sentido que na Bíblia não existe heróis da fé. Não é? Porque o único herói, o único que realmente faz todas as coisas é Deus. É Deus que usa as pessoas para o louvor da sua glória. Não é? Então, a partir daí, nós podemos olhar para essas pessoas dizendo assim, gente, se Deus foi tão misericordioso ao ponto de abençoar Jacó, o Jacó, e então Deus também está comigo, e eu posso confiar nele, eu posso confiar na sua promessa, porque ele é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Daniel, de Jeremias, né? É o nosso Deus. E então, por isso, se nós quisermos ser bem-aventurados, que a gente possa colocar a nossa confiança no Deus de Jacó. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Onde é que você está buscando a sua esperança? Onde é que você está se apoiando? Não é? E quando você fala sobre isso, o Senhor é aquele que me ajuda. Como o salmista disse em outro lugar, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, eu creio que Deus quer nos dar experiências maiores e mais profundas desse seu cuidado. Eu creio que Deus quer que a gente possa descobrir na prática, na experiência, que é Ele que intervém. Que Deus pode usar homens para cumprir os seus propósitos, mas é Ele quem faz. E às vezes ele faz através das circunstâncias, às vezes ele faz acima das circunstâncias, às vezes ele faz contra as próprias circunstâncias, mas é Ele que opera. Não é? Então, se Deus é o nosso auxílio, nós podemos confiar nele, não é? Cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Né? Onde é que está a sua esperança? Sabe, porque eu estava pensando assim, se a gente coloca a nossa esperança nas circunstâncias, nas pessoas e tudo mais, nós vamos sofrer muito, nós vamos nos decepcionar muito, né? Onde é que está a sua esperança? Não é? E o fato é que tem pessoas que dizem, mas eu esperei no Senhor, mas eu passei por tanta luta, tanta dificuldade. Sabe o que a Bíblia nos diz? O Deus da esperança é aquele que enche o nosso coração de alegria e paz quando nós cremos, porque Ele nos faz ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que eu acho impressionante é que o nosso Deus é esperança, ainda que Ele não satisfaça talvez algumas das nossas expectativas aqui e agora, mas nós podemos ter a certeza que Ele vai satisfazer plenamente as nossas expectativas na eternidade. E quando nós temos essa segurança, nós podemos dizer, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho impressionante, né, que o apóstolo Paulo, quando ele estava indo em direção a Jerusalém, ele parou ali na cidade de Mileto, né, e para se despedir da liderança da igreja de Éfeso, né, que estava ali perto. E as pessoas dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém. Olha, o Espírito Santo mesmo está revelando que você vai ser perseguido, você vai sofrer. E o apóstolo Paulo disse, por que vocês fazem isso? Vocês estão quebrando o meu coração. Porque, ainda que seja para morrer, eu quero fazer a vontade de Deus. Ele mesmo disse, em nada tem a vida preciosa para mim mesmo.
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu já vi essa expressão que tem estado na minha mente: nós somos imortais até que nós cumpramos a missão que Deus nos deu. E hoje a gente tem essa convicção, então nós podemos dizer: a nossa esperança está no Senhor. E sabe, às vezes Deus pode permitir que a gente passe por períodos tão longos como uma travessia no deserto, mas nós sabemos que compensa confiar no Senhor, compensa servir o Senhor. Então, aqui nós temos uma declaração de louvor, de adoração: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, a minha pergunta é: onde é que está a sua esperança? Confie no Senhor, confie nele. Ele, mais porque ele é o Deus vivo, né? E por isso nós não vamos nos decepcionar e nos frustrar como acontece com os homens, né? Porque Deus é digno de louvor e de adoração. Agora veja, ele vai falar um pouco mais sobre quem é esse Deus, não é? Eu gostaria de mencionar essa lista de coisas, né? Quem é esse Deus de Jacó? Em primeiro lugar, ele é aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o nosso Deus, aquele que cuida de nós, é o Criador de todas as coisas. E eu queria sugerir, né, que vocês pudessem olhar para o céu estrelado e que vocês pudessem olhar para as florestas e para os passarinhos, né? Esses dias eu parei num certo lugar e eu simplesmente tentei prestar atenção no cântico dos pássaros e eu fiquei impressionado com a diversidade, sabe? Tem pardais e tem muitos outros tipos de pássaros e todos eles estão louvando o Senhor, né? E quando eu paro a pensar nisso, né, e a Bíblia diz que nenhum pardal cai sem consentimento do nosso Pai que está nos céus, então nós podemos dizer: vale a pena, não é? Nós estamos aqui meditando, né, no Salmo de número 146, não é? Um salmo que fala profundamente ao nosso coração. Então, ele é aquele que fez os céus e a terra. Esses dias eu vi aí o lançamento do foguete e as câmeras, né, mostrando ali o planeta Terra. Eu fiquei impressionado, porque a gente já viu, tantas vezes a gente tem essa imagem, né, mas quando você vê ao vivo, né, aquilo que nós estamos vendo é aquilo que os astronautas estão vendo naquele momento, né, e gente, o planeta Terra é só um planeta, e é um planeta pequeno, uma estrela que não é das maiores, mas a nossa galáxia, sei lá, tem mais de dezenas de bilhões de estrelas, e o nosso universo tem bilhões de galáxias, e a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. É por isso que o salmista, quando ele pensa sobre confiar no Senhor, ele está dizendo: o meu Deus é aquele que fez os céus e a terra. E quando nós paramos para pensar que ele é o Deus da criação, então nós podemos: Senhor, vale a pena confiar em Ti. E aqui o texto também diz: e mantém para sempre a sua fidelidade. Uma coisa que nós precisamos lembrar, lendo as Escrituras de ponta a ponta, que o nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus da promessa. É o Deus que prometeu em Gênesis um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É o Deus que prometeu para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através da descendência dele. É o Deus que prometeu para Davi que o seu trono seria estabelecido para sempre. É o Deus que prometeu novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o nosso Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a fidelidade de Deus. Demorou séculos para se cumprir a vinda do Messias, mas no tempo determinado, Jesus, ele nasceu, não é? E cumpriu a promessa, né, de que o Messias viria. Esse é o nosso Deus. E é por isso que nós precisamos lembrar constantemente da fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Que a gente possa entoar esse cântico, né, tão belíssimo, né, que o nosso Deus realmente é fiel. Eu queria perguntar para você: quando você olha para a sua vida, no passado, na sua história, né, com o Senhor, você consegue lembrar da fidelidade de Deus? Você consegue se lembrar de momentos críticos, né, em que você pensou assim: gente, e agora? O que vai acontecer? E Deus agia com grande poder e manifestava a sua presença, a sua providência, o seu cuidado, e você louvou o nome do Senhor. Você se lembra disso? Você lembra momentos que ele protegeu você, que fez provisão para as suas necessidades? Você se lembra de momentos em que você estava tão abatido e o Senhor renovou o seu coração e você se fortaleceu para seguir em frente? Você se lembra de todas as bênçãos que ele deu para você, as portas que ele abriu? Você lembra de como é que ele abençoou a sua vida, a sua família? Lembre-se disso. Porque quando nós olhamos para o passado, nós podemos dizer: Deus é fiel. Olha para o passado. Por isso que o grande reformador, né, Calvino, ele disse que as bênçãos do passado nos encorajam para crer nas bênçãos do futuro. Porque Deus vai mudar?
Ele não é o mesmo? Não é aquele que tem cuidado de nós? Então, essa convicção da fidelidade de Deus é que nos fortalece. Sabe, Deus é o mesmo. Antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Como disse o reformador Lutero, deixe Deus ser Deus. Eu sei que isso é uma questão de fé. Lógico, o cético, o incrédulo, o materialista não acredita, mas nós cremos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pense nisso. Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, é certo que fará. No tempo dele, do jeito dele, mas ele vai fazer, né? Porque ele é o Deus fiel. E aqui nós encontramos também que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Sabe, eu fico impressionado assim com o cuidado de Deus. Às vezes a gente fica tão triste, né, de perceber pessoas que podem estar sendo oprimidas através da história e ao mesmo tempo pessoas que passam por necessidades, mas às vezes a gente entra em contato com pessoas que vivem em contexto de extrema necessidade e às vezes parece que elas têm testemunhos muito mais fortes do cuidado de Deus, da providência de Deus, do que nós temos. Sabe, e como tantas pessoas eu já vi andando em comunidades muito carentes, pessoas que amam o Senhor, temem a Deus, né, e compartilham as bênçãos de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, não é? E a gente vê constantemente Deus fazendo isso. Às vezes Deus move situações, move circunstâncias, move o coração das pessoas, não é? Esse é o nosso Deus. E é interessante, né, quando ele diz aqui que faz justiça aos oprimidos, né, no Velho Testamento, no Êxodo, né, o povo estava escravizado no Egito, e Deus levantou Moisés para libertá-los da escravidão. Na época dos juízes, né, o povo estava sendo oprimido, né, pelos inimigos de Israel, e Deus levantava juízes e operava com grande poder e libertava as pessoas. Este é o nosso Deus. Ele é aquele que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Agora entenda, não é encarcerado por causa de crimes, não é? Mas muitas vezes acontecia em guerras, em outros momentos em que as pessoas eram presas. Isso aqui me lembra a história, né, de Pedro, né, quando ele foi preso, né, pelos sacerdotes, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não é? E alguém pode dizer, e agora? O líder foi preso. Não é? E o fato é que Deus foi lá, não é, e manifestou o seu poder, não é? E Pedro foi solto. Não é? E quando ele chegou lá na casa onde os discípulos estavam, o pessoal nem conseguia acreditar, mas foi o Senhor mesmo que abriu as portas da prisão. Não é? Ou a gente pode se lembrar do caso de Paulo e Silas também, né, que foram presos. Eles estavam louvando a Deus e houve um terremoto e eles foram libertos, né, e eles depois puderam voltar a pregar a palavra de Deus e a família do carcereiro foi salva, tantas vidas foram salvas através da vida deles. E veja bem, significa que Deus vai libertar a todos aqueles que são presos por causa da fé? Não. Às vezes alguns vão morrer, alguns vão ser executados, Apocalipse diz isso claramente, mas o que nós podemos dizer é que muitas vezes, quando Deus tem um propósito de usar alguém, ele vai agir de uma forma sobrenatural e vai manifestar o seu poder. E aqui o texto, quando diz o Senhor liberta os encarcerados, eu quero trazer um sentido talvez um pouquinho mais amplo, que é, a Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos transportou do império das trevas para o reino filho do seu amor. E o fato é que através da verdade do Evangelho nós somos libertos, nós somos transformados pelo poder do Senhor Jesus. O Senhor abre os olhos aos cegos e a gente vê na história de Jesus, né, quantas vezes Jesus abriu os olhos aos cegos. Às vezes a gente pergunta, né, por que a gente não vê mais disso? Alguns dizem que é por incredulidade, alguns dizem porque isso é da soberania de Deus, a gente não sabe explicar ao certo, mas o fato é que diversas vezes Deus abriu os olhos dos cegos. Mas uma coisa que nos chama a atenção é quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, porque a cegueira mais importante que Jesus cura é a cegueira espiritual, é quando os olhos do nosso coração são abertos para nós podermos contemplar a verdade de Deus. Mas o fato é que o nosso Deus é o Deus da luz. Né? Eu estava pensando, né, houve um cego especial, né, que não era cego, era Saulo de Tarso perseguindo a igreja, ele viu o Senhor na sua glória, ele ficou cego e depois, né, lá em Damasco, seus olhos foram abertos. É interessante que o apóstolo Paulo ele usa essa experiência, eu creio, para falar lá em Efésios que nós devemos orar para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, porque nós precisamos ver
E aqui está, talvez, algo tão importante, né? Porque nós podemos ter um conhecimento intelectual, a gente pode ter a noção e a teoria, mas só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos, só o Espírito Santo pode iluminar os olhos do nosso coração. E quando nós vemos, nós podemos dizer, como Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É ver realmente a glória do Senhor. O Senhor levanta os abatidos, não é? E eu estava pensando nisso, né? Quantas pessoas hoje podem estar abatidas, elas podem estar num canto, desanimadas, às vezes sem forças, né? Como, sabe, como se todo o corpo estivesse doído. Gente, eu não tenho ânimo, não é, para me levantar e seguir em frente, sabe? Mas a Bíblia diz que é o Senhor que nos levanta. Isso me faz lembrar da história de Davi, né? Do rei Davi, quando ele foi enfrentar os inimigos em outro lugar, e quando ele voltou para a vila dele, os outros inimigos tinham lá e tinham levado todas as suas famílias e bens, não é? E o povo pensou em apedrejá-lo, e ele estava totalmente desesperado e desanimado, mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele se encheu de graça, de força da presença de Deus, e conseguiu reunir forças para liderar o povo para ir lá e resgatar toda a sua família e todos os seus bens, e todos eles voltaram celebrando, não é? Então eu queria dizer, gente, que quando nos sentimos mais frágeis, é o momento em que Deus opera com maior poder. Como o apóstolo Paulo diz, eu me glorio nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o Senhor que levanta o abatido. Quando a gente pode estar achando que está muito lá embaixo, né? É o Senhor que nos enche de graça, nos fortalece, levanta a nossa cabeça, abre os nossos olhos para nós seguirmos em frente. É o Senhor que levanta os abatidos. E aqui o texto também diz, o Senhor ama os justos. Entenda. Há um sentido muito verdadeiro que ninguém é justo, diz o apóstolo Paulo. Todos nós somos pecadores. Mas existem dois sentidos em que nós podemos ser justos aqui. Primeiro, no sentido que Deus nos considera justos por causa do sacrifício de Jesus na cruz, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Uma profecia que Deus já estava anunciando há muito tempo. E outro sentido também é que, sim, Deus abençoa a obediência. Não é? E o próprio Paulo, ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos a soberania de Deus e nós temos a nossa responsabilidade. É por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, para ver se de alguma forma nós temos entristecido a Deus, ou temos desobedecido a Deus, ou temos nos omitido em relação àquilo que Deus quer que nós façamos, porque a obediência é a evidência do nosso amor pelo Senhor. E quando ele diz, o Senhor ama os justos, está mostrando, né, que quando nós demonstramos esse amor, Deus também retribui isso através do seu cuidado, da sua intervenção, da sua providência. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Hoje nós não sabemos o que é isso, gente, de andar pelas estradas, pelas florestas, pelos desertos, cheios de bandidos e animais selvagens e coisas desse tipo assim. Cada vez que a pessoa fazia uma viagem, era uma coisa muito perigosa, não é? Mas o texto diz, o Senhor é aquele que guarda o peregrino. E nesse mundo de tanta violência, nós precisamos confiar que é o Senhor que nos guarda. É Ele que nos protege, não é? Porque o mundo está, como a Bíblia diz, o mundo está cheio de lugares de violência. Por isso nós precisamos constantemente confiar nisso, né? Que peregrinando por essa vida, o Senhor está conosco. O Senhor é meu pastor. Né? A sua vara, o seu cajado me consola, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa convicção que nós temos aqui, não é? E é interessante que ele ampara o órfão e a viúva, especialmente aquelas pessoas, não é, que ficaram tão desamparadas, né, como aquele que não tem pai, não tem mãe. A Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Não é? É o Senhor que nos adota. E tem uma passagem, né, que diz assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabe, tem pessoas, né, infelizmente crianças que foram abandonadas pelos seus pais, ou crianças que tiveram uma experiência traumática com seu pai, com sua mãe, e olham para trás e dizem, gente, eu queria ter tido pais diferentes, mas uma coisa que nós precisamos lembrar é o Senhor que nos guarda. É Ele que demonstra o seu amor. Eu quero dizer para vocês, né, que especialmente na minha adolescência, quando eu conheci Jesus, essa foi uma das grandes verdades que Deus me fez enxergar. Deus é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Talvez nossos pais terrenos, por diversas razões, possam falhar em muitas coisas, mas acima deles nós temos o nosso Pai. Ele que ampara o órfão,
não é? E a viúva, e às vezes nós vemos tantas pessoas que perdem seus esposos, ou às vezes até mesmo separação e outras coisas mais, mas a Bíblia diz que é Deus que está conosco, sabe? O que nós podemos dizer, né, que mesmo pessoas que têm experimentado a separação, têm experimentado a perda pela morte, é Deus que manifesta a sua presença, é Deus que fortalece o coração, é Deus que enche o coração de alegria, mesmo nessas situações. E volto a dizer a mesma coisa, não é que nós não podemos colocar o nosso coração nos homens, mas a nossa confiança está no Senhor, e Ele ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. E aqui está, nós não podemos jamais escolher o caminho dos ímpios, porque é isso que, sim, vai trazer a ira e o julgamento de Deus. Ele transtorna o caminho dos ímpios. A gente vê pessoas que dizem que são pessoas bem-sucedidas e fazem todo tipo de coisas que não deveriam, se corrompem, mentem, enganam, essas coisas, mas cedo ou mais tarde a gente vê como Deus exerce o seu juízo para pessoas assim. E se não exercer nessa vida, a Bíblia diz claramente que o juízo de Deus vai se manifestar. Por isso que nós possamos ser como o homem justo, que está à beira do rio, como árvore plantada junto à corrente de águas, que a gente possa estar meditando constantemente na palavra do Senhor, porque o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. Veja só, né? O salmista aqui estava cheio da presença de Deus. O salmista aqui ele estava glorificando o Senhor, e ele poderia afirmar essas verdades, não é? Porque ele conhecia o Senhor. E a minha pergunta é, onde é que está, então, a nossa esperança? Que a gente possa dizer, a minha esperança está no Deus de Jacó. Ele é o meu auxílio, ele é o meu refúgio. Ele é o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus. Por isso que ele termina dizendo, o Senhor reina para sempre. Meus irmãos, através da história, o mundo tem entrado em convulsões, em guerras, em conflitos, em crises, epidemias e todas essas coisas. Mas Deus continua reinando. Deus está sentado no seu trono e Ele opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E é por isso que nós precisamos lembrar, né, que acima das ondas e das tempestades, o nosso Deus está cumprindo o seu propósito. E quando nós temos esse tipo de convicção, nós podemos passar por tantas coisas nessa vida, mas nós temos a certeza que como nós cantamos, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. O nosso Deus reina de geração em geração. Ele está sentado no alto e sublime trono, mas Ele também habita com quebrantado e contrito de coração. Nós precisamos lembrar constantemente que o nosso Deus está no trono. Homens podem estar no trono um dia e não no outro, mas o nosso Deus, Ele está sentado no trono de geração em geração. E é Ele que governa todas as coisas. E quando nós temos esse tipo de convicção, nós temos a graça de Deus de continuar caminhando e olhando para o Senhor, confiando nele. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Esse Deus que agiu no passado é o nosso Deus. E Ele vai ser o nosso Deus para sempre. E é por isso que, quando nós lemos algo como isso, nós podemos dizer, louvado seja o Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele é o nosso Deus. E Deus quer nos dar experiências maiores de que Ele realmente faz essas coisas para o louvor da sua glória. Por isso eu queria, né, dizer, nesse momento já caminhando, né, para a nossa conclusão da nossa meditação, né? Onde está a sua esperança? Em quem você está confiando? Confie no Senhor, que fez os céus e a terra. Confie no Senhor, que já demonstrou através das eras que Ele é o nosso Deus. E louve o Senhor, sabe? Eu queria dizer, quando você ouve tantas más notícias, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, louve o Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é digno de louvor e de adoração, sabe? E se você tem o receio, né, de ser ouvido, mas ainda assim cante ao Senhor, não é? E expresse a sua gratidão, a sua alegria, né? Como diz o hino antigo, conta as bênçãos, conta quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Que a gente possa louvar o Senhor. Aleluia! Louva-me, amo o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que Deus receba nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E que na semana você possa continuar meditando nesse salmo, em tantos outros salmos, em que Deus esteja falando ao seu coração.
Estamos concluindo aqui, né, meus irmãos, esse momento de meditação na palavra. Tão bom, né, ver os irmãos, né, que se chegaram para estarmos juntos aqui, louvando o Senhor. E a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, não é? Que Ele fortaleça você nesses momentos difíceis, que você possa sentir a presença e a graça de Deus, não é? Eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizendo, a gente não precisa sentir, basta crer. Vou dizer algo para vocês, mas a gente sente. A gente sente, Deus manifesta a sua presença, a sua graça, e é maravilhoso. Então, que Deus possa nos conceder isso, né? Vamos continuar louvando o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar agora, não é, com uma palavra de oração, e depois eu queria ainda suplicar a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse momento, estarmos aqui juntos, meditando a Tua palavra. Tu conheces, Senhor, cada vida aqui que está acompanhando, Senhor, esta mensagem. Tu conheces cada coração. Eu quero suplicar, Senhor, que a Tua mão poderosa, ó Deus, a mão do Deus de Jacó, possa estar repousando sobre cada vida, sobre cada família, que o Senhor esteja manifestando a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória, ó Pai. Que Tu nos ajudes a caminhar, Senhor, por esses momentos difíceis. E que depois de tudo, Senhor, olhando para trás, nós possamos reconhecer que o Senhor realmente tem estado conosco todos os dias. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria na Tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com todos os nossos irmãos espalhados por todas as nações e tribos da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, no próximo momento. Na quinta-feira, agora, Deus permitindo, nós vamos iniciar o nosso estudo no livro de Juízes, no Velho Testamento. Quinta-feira, 7h30 da noite. Deus abençoe a todos. Raquel, Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe. Até o próximo momento.